parte do nosso Deus. E para isso nós vamos voltar ao segundo livro de Samuel, agora no seu capítulo de número 8. Abra sua Bíblia, meu irmão querido, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 8. Segundo Samuel, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, não é um capítulo extenso, grande, e nós pregaremos a palavra do Senhor neste capítulo, capítulo de número 8 de segundo Samuel. Esse capítulo narra as diversas vitórias que teve Davi, e como nós veremos, pela providência, pelo poder de Deus. O Senhor era vitorioso por meio de Davi, mas era o Senhor que era vitorioso. Vejam o que diz o texto então de 2 Samuel 8. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-os deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já arretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toim, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele, por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toim. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Ganhou Davi renome, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Reinou Davi, pois, sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Zerarias, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Meus irmãos, o nosso querido diácono Filipe, quando orou para que Deus nos abençoasse na pregação. Então nós partimos então já tendo pedido ao Senhor que isso aconteça de fato. Quando um dos nossos irmãos ora no culto público, ele ora nos representando. Ele eleva a congregação a Deus. Então o que ele pede por nós. Então vamos confiados em que Deus ouve a oração, que levantamos a Ele, passar a exposição bíblica. Meus irmãos,
no texto que nós vimos, no capítulo de número 7, Davi recebe a aliança de Deus. E Davi agradece a Deus por entrar em uma aliança com ele, ou melhor, apresentar a aliança de Deus a ele. A aliança vem de Deus. A aliança é entregue a Davi. Davi não discute a aliança. Deus apresenta a sua aliança ao seu servo Davi. E nessa aliança, como nós vimos no capítulo 7, Deus promete a Davi estabelecer o seu trono para sempre. Mas, meus irmãos, isso é impossível de acontecer sem guerra. Isso é impossível de acontecer sem sangue. Para que o trono de Deus permaneça para sempre, os seus inimigos devem ser destruídos. Sangue deve ser derramado. E isso não é diferente no reino de Jesus Cristo. Porque para reinar, Ele derramou o seu sangue. Deus não poderia simplesmente, por meio de Davi, sentar-se com os inimigos, circunvizinhos ali, em uma conversa, em um debate, e resolver a questão. Porque a rebeldia do homem está enraizada em seu coração. Rebeldia contra Deus. E nenhuma conversa resolverá isso. Mas Deus deve de fato, como o fez, tem feito e fará, submeter seus inimigos ao seu governo, enquanto outros, como nós veremos, são feitos seus súditos. Portanto, logo em seguida à apresentação da aliança de Deus a Davi, o autor de 2 Samuel nos conta das diversas vitórias de Davi, pelas quais ele começava a estabelecer e expandir o reino que Deus havia prometido a ele. Então, por isso, nós encontramos essa disposição em 2 Samuel. Deus faz uma aliança dizendo: eu estabelecerei o seu reino. E no capítulo 8, Deus mostra que está fazendo isso, submetendo as nações ao governo de Davi. Davi está vencendo os povos ao redor dele. E o reino de Deus está sendo estabelecido. Meus irmãos, as batalhas aqui registradas em 2 Samuel 8, nós aprendemos, acima de tudo, que era o Senhor que dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tanto que nós vimos que essa máxima, essa verdade é repetida no texto 2 vezes, porque o autor faz questão de nos lembrar que aquilo que Davi tem conquistado é o Senhor Deus que lhe tem dado. É pelo Senhor que ele tem vencido. Nós, na leitura e no ouvir da pregação, não podemos esquecer isso desse texto. Que Davi sim vencia, mas porque o Senhor era com ele. Ele dava vitória por onde quer que ele fosse. Esse capítulo, então, descreve uma verdade para os dias de hoje. E também para aquele dia final do retorno do Senhor Jesus Cristo. E que verdade é essa estabelecida? Principal, que Deus triunfará sobre os seus inimigos, estabelecendo assim para sempre o seu reino. Ele já tem feito isso e fará definitivamente quando Cristo voltar. Então o reino de Deus será livre de fato para sempre de todos os seus inimigos e será estabelecido para a glória de Deus Pai. É o que nos lembra esse texto e é aquilo para o qual aponta esse texto. Davi está mostrando aqui uma sombra daquilo que Cristo fará de fato ao submeter todos os povos ao senhorio de Deus Pai. Mas vamos ver como isso se dá com Davi e nesse momento histórico aqui onde ele está estabelecendo o reino de Israel sobre as nações circunvizinhas. Olha só como começa o capítulo então de número 8. Diz assim: depois disto, depois do quê? Depois da aliança que Deus apresentou a Davi. Ou seja, depois de Deus ter prometido a Davi que estabeleceria o seu reino. Então depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. É interessante que os filisteus ainda eram uma ameaça, mesmo o reino unificado. O reino já estava unificado em Davi. O reino de Israel era um só, debaixo do governo de Davi.
mas ainda assim havia territórios ao redor de Judá que pertenciam aos filisteus. Lembram-se quando os filisteus cercaram Saul, o antigo rei, e o mataram, a ele e a Jonatas? Diz o texto que os filisteus tomaram territórios que eram antes de Israel. E agora, quando Davi está de fato assentado no trono, que o reino está unificado, e que Deus prometeu na sua aliança, Josete querida, estabelecer o seu trono para sempre, então Davi, fortalecido pela promessa de Deus, vai fazer guerra contra os filisteus, vai de fato contra os inimigos de Deus, inimigos antigos. Davi mesmo os enfrentara antes de ser rei, na pessoa de Golias, mas agora Davi volta a enfrentá-los, para extirpá-los da terra, para destruí-los de vez. E é o que acontece. Olha o que o texto diz, versículo de número 1: feriu Davi os filisteus e os sujeitou. Aqui o verbo hebraico aqui é humilhar. A ideia de que não foi uma vitória qualquer, é uma vitória caçapante, é uma vitória que não permitirá nenhum fôlego a mais para que aquele inimigo retorne poderosamente. Então, ainda que os filisteus apareçam agora a partir deste evento nas páginas do Antigo Testamento uma vez, de vez em quando, eles jamais serão uma ameaça novamente a Israel, porque Davi, pelo poder de Deus, os venceu e os humilhou. Agora eles jamais se tornariam uma grande ameaça. Outros povos seriam uma grande ameaça a Israel e a Judá, mas não mais os filisteus, nunca mais, porque Davi os venceu e os sujeitou e os humilhou. Diz o texto aí: e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Que metrópole? Da capital dos filisteus, chamada Gate. Nós já vimos Gate outras vezes aqui no texto bíblico, em 2 Samuel, em 1 Samuel também. Lembra que Davi, fugindo de Saul, foi o quê? Se esconder com o rei de Gate. Lembra? Os filisteus receberam a Davi, ele ficou escondido lá. Ok? Os filisteus até pensaram que Davi ia lutar a guerra deles contra Israel. Foi em Gate que Davi foi acolhido. E é interessante agora, é Gate que Davi toma dos filisteus após destruí-los. Isso é interessante, né? Poderia imaginar que Davi tinha ainda uma certa dívida com Gate, mas Davi tem um compromisso com Deus. Ainda que por uma circunstância Gate tenha recebido Davi, mas a obrigação de Davi é com o Senhor. Por isso ele tomou Gate e subjugou, submeteu os filisteus ao seu domínio. Mas vamos mais, agora os moabitas. Olha aí os moabitas. E é interessante aqui, olha, antes da gente continuar, olha só que interessante, uma informação geográfica para a gente entender bem o que está acontecendo. Os filisteus ficavam a sudoeste de Judá. Judá estava aqui, os filisteus aqui. Moabe, que é o próximo povo a ser combatido, ficava a sudeste, desse lado aqui, ó. Então veja, Davi conquista os inimigos desse lado, e agora ele vai guerrear com os desse lado. E posteriormente ele vai fazer guerra contra os sírios, ou sírios, né, da Síria, que é norte. Ou seja, ele vai conquistar os inimigos ao redor dele. Todos os inimigos serão conquistados, do norte ao sul. Então é interessante aqui, geograficamente, saber, porque o reino de Davi está se expandindo por todas as regiões. Ele está tomando o controle de todas as regiões, ok? Então vamos lá aos moabitas a sudeste. Olha aí, também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu, 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi, ele pagava tributo. É interessante aqui que Davi, aqui diz o texto que ele os derrotou e fê-los deitar em terra e os mediu. É um termo, uma descrição que a gente fica às vezes a princípio sem entender o que aconteceu aqui, mas a ideia é mais ou menos essa: Davi matou os adultos, homens, e poupou as crianças. A ideia de fazê-los deitar em terra para os medir com o cordel, a ideia de 2 vezes um cordel para os matar, é depende da altura. Então a altura de um adulto morre, e a um cordel, a altura menor de uma criança, ele vive. Então Davi foi estratégico aqui. Por quê? Ele não destruiu Moabe
como destruir os filisteus. Tanto que diz o texto uma coisa que não diz os filisteus. Diz assim: assim ficaram os moabitas por servo de Davi e lhe pagavam tributo. Já os filisteus não ficaram. Davi os destruiu quase completamente, mas aos moabitas não. E é interessante então que Davi poupe as crianças do sexo masculino também, e não os matasse ali. Por quê? Porque Davi desejava que houvesse gente, homens para a mão de obra, para trabalharem futuramente para pagar os tributos a Israel. Então Davi poupa as crianças. Agora tem uma coisa também que a gente tem que lembrar. Lembra que Moabe, de certa forma, faz parte da história de Davi. Vocês se lembram de Ruth, a Moabita? No livro de Ruth. Ruth é um antepassado de Davi. Ela faz parte da família de Davi. Davi tem sangue moabita na família dele. E em Moabe ficaram os pais de Davi. Lembra-se? Quando Saul perseguia a Davi, Davi pegou os pais dele, tirou e levou para Moabe, e o rei de Moabe os aceitou ali. Aí você fala, o que levou a Davi a fazer isso com Moabe? Essa guerra com Moabe, venceu-os. Alguns historiadores creem que alguma coisa séria aconteceu em Moabe com os pais de Davi. Isso não está nas páginas das Escrituras, mas alguns estudiosos creem que houve algum tipo de traição a Davi por Moabe. Alguns até dizem que provavelmente os pais de Davi foram mortos em Moabe, porque você não vê mais os pais de Davi depois na narrativa. E por isso Davi agora vinga a traição que ele fez Moabe, mesmo tendo anteriormente aceitado os pais de Davi lá. Olha só que coisa interessante, a gente vai para a primeira aplicação nossa aqui para a nossa vida. Os filisteus tinham uma história com Davi. Eles aceitaram Davi lá quando ele fugia de Saul. E Moabe tinha uma história com Davi, não só de sangue, por causa de Ruth, mas aceitaram os pais de Davi lá a princípio. Mas Davi tinha um compromisso com Deus. E daí nós partimos para a nossa aplicação. Deus, através de sua aliança com Davi, está separando Davi de seus antigos e ímpios aliados. Davi, em um momento, se aliou com os filisteus. Em outro momento, se aliou com Moabe. Mas o que Deus está fazendo agora com Davi? Está separando Davi para ele. Está dizendo: Davi, você é meu. Você não tem mais aliança com os filisteus, nem mais com Moabe. A sua aliança é comigo. Deus está retirando Davi, tirando ele desses relacionamentos ímpios e trazendo para pertencer apenas a ele. Deus criou em Davi a correta consciência de que, uma vez tendo recebido a aliança divina, agora Davi e sua casa, assim como o reino, pertencem apenas ao Senhor, e as demais relações pagãs devem ser desfeitas. É por isso que Davi ataca os filisteus e ataca Moabe sem problema algum, porque Davi é fiel a Deus e entende que, ainda que tenha tido um relacionamento com aqueles povos são um problema, eles são corruptos, eles estão contra Deus, e o reino de Deus deve prevalecer sobre eles. E aí essa verdade é aplicada a nós também. Nós pertencemos a Deus e entramos em sua aliança cumprida em Cristo a nosso favor. Deus tem uma aliança conosco em Cristo. Daí Deus nos separa para pertencermos exclusivamente a Ele. Nossa aliança, meus irmãos, é com o Senhor e somente com Ele. Leia. Assim, todas as alianças pagãs que tínhamos antes do Senhor nos chamar à fé por meio de Cristo devem ser desfeitas. Há muitos que dizem que pertencem a Cristo, mas ainda não só desejam, como procuram manter suas antigas amizades pagãs, em prejuízo de sua fé, em prejuízo da sua aliança com Deus. Não é verdade, irmãos? Tem muitas pessoas que se convertem, mas têm dificuldade ainda, ou não querem acabar com as alianças antigas, as alianças com aqueles amigos profanos, com os ímpios, querem manter a aliança com eles, e a aliança de Deus não permite isso. É óbvio, como eu estou dizendo aqui, que nós não teremos colegas não crentes, até porque temos que evangelizá-los, mas entende a profundidade de uma aliança, de andar com essas pessoas, de sentar-se na mesa com essas pessoas, ter uma comunhão com elas,
Lembra do que diz o Salmo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está em Deus, com quem ele tem uma aliança, e na sua lei medita de dia e de noite. É disso que o texto está falando. Davi entendeu que a aliança com o Senhor é uma aliança exclusiva, e que ele não dividiria a sua lealdade com nenhum outro, a não ser com o Senhor e com o seu povo. Deus nos tem chamado, irmãos, para pertencer a Ele e a seu povo. Nossa aliança é com o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, e com o seu povo, os nossos irmãos. As nossas amizades estão aqui dentro. As nossas amizades são as amizades do povo de Deus. Nós não escolhemos nossas amizades, Deus as escolhe por nós. Nós não escolhemos de quem seremos amigos, Deus é que escolhe os nossos amigos. E os nossos amigos são os santos, os filhos de Deus, com quem nós devemos andar. Como Davi disse: os teus santos, ó Deus, tenho neles todo o meu prazer. E disse mais Davi: para longe de mim os perversos, quero bradar o mandamento de Deus. Por isso, quando nós temos de fato uma aliança com Cristo, nós escolhemos nossos relacionamentos de acordo com essa aliança. E é isso que o texto está mostrando. Davi não levou em conta o seu passado com os filisteus, nem com Moabe. Antes, guerreou contra eles e os venceu, porque ele entendeu que tem um compromisso maior com Deus e com o seu povo. Mas vamos mais. Veja o versículo 7. Versículo de número 3. Agora os sírios se levantam contra Davi. Olha o versículo 3. Também Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já arretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. Ele pagava o tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Agora, meus irmãos, que Davi tinha vencido os filisteus a sudoeste, e vencido os moabitas a sudeste, ele olha para o norte, lá para próximo do rio Eufrates. E sabe o que acontece? Davi não espera Hadadezer entrar em guerra com ele, não. Davi vai lá guerrear com ele. E por que Davi faz isso? Os crentes não são pacíficos? Os crentes não deveriam procurar manter-se longe de guerras e de brigas? Mas Davi faz isso baseado, Eliana, em uma promessa divina. Ele se move ao norte para atacar os sírios por uma promessa divina. Pela fé ele faz isso. Meus irmãos, Deus havia prometido a Abraão o seguinte: naquele mesmo dia, diz Moisés ao escrever Gênesis, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Quando Davi olha lá para cima, lá para a região de Damasco, da Síria, ele vê o rio Eufrates. Ele diz aí: o Senhor nos deu essa região aí, e confiados no Senhor e na vontade dele, nós vamos lá tomar. Então, ou seja, o crente, ele não fica só se defendendo dos ataques, ele ataca também. O crente ataca. O crente tem um instrumento que é de defesa, o escudo da fé, mas ele tem um instrumento de ataque, que é a palavra da verdade, a espada do Espírito. Então Davi se defendia de ataques, mas Davi atacava também. E é o que está acontecendo aqui. Ele faz isso ousadamente, confiando em Deus, porque Deus prometeu o Eufrates ao povo de Jerusalém, ao povo de Israel, e Davi vai lá buscar. Olha o que diz o texto. Então Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele aqui é quem? Davi, foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Ou seja, foi lá porque Deus havia dado aquela região a ele. Então ele foi lá, porque essa região é nossa. Então veja aí,
Davi não está tirando terra de ninguém, porque do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Salmo diz: do Senhor é a terra, o mundo e os... Então Deus dá a terra que é dele, é quem ele quer. E como deu a Davi, a Israel, então Davi tinha o direito de ir lá e guerrear para restabelecer aquilo que o Senhor havia dado. Então Davi não é alguém que está entrando em território que não é dele, não tem direito nenhum, e tirando o pessoal de lá. Pelo contrário, eles estão cumprindo a promessa de Deus, ok? E aí veja o que Davi faz: tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. É o que Davi conquistou lá dos sírios. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Jarretar é amputar, é aleijar. Davi pegou os cavalos, os muitos cavalos dos sírios, e cortou os tendões dele para que eles ficassem inúteis em carregar carros de batalha. Por que Davi fez isso? Ele poupou alguns para ele. Diz aí o texto: menos para 100 deles. Então Davi guardou cavalos para 100 carros, mas o resto dos cavalos Davi aleijou. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, na época de Moisés, Deus havia falado no meio de Moisés o seguinte: o rei que Israel estabelecer não poderá acumular para si muitos cavalos. Isso está lá em Deuteronômio 17:16. Eu vou ler para vocês. Porém, aquele que reinar entre vós não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. A ideia, Júlia, é que, por que o rei de Israel não poderia ter para si muitos cavalos? Para que ele não caísse na tentação de confiar nos cavalos e não no Senhor. Então ele não poderia ter muitos cavalos, porque o seu coração poderia começar a depender da sua força militar, e não do Senhor. Então Davi está obedecendo a Deus aqui, quando ele deixa aleijados os muitos cavalos de deserto e mantém apenas alguns para o seu próprio exército. Então ele está sendo fiel à aliança de Deus. Mas vamos lá, versículo de número 5. Vamos ler juntos 5 e 6? Leiamos. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a deserta, e eles oraram. Porém Davi matou os sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Irmãos, eu tenho uma aplicação já aqui nesses versículos que nós vimos até agora. Você está vendo Davi destruir alguns inimigos, sujeitar e fazer deles servos a outros inimigos. Então veja que Davi dá destino diferente aos inimigos. A uns ele mata, a outros ele torna servos, pessoas que pagam tributo. Mas Davi, de um jeito ou de outro, está pelo poder de Deus vencendo os inimigos. Deixa eles falar. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Isso tem a ver com guerra, tá? Tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Pergunta Paulo. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte de Deus. Paulo está falando do ministério da palavra, da pregação. Tanto que ele diz: nós não estamos como outros mercadejando a palavra de Deus. E Paulo era o ministro da palavra, ele pregava a palavra. O que ele está dizendo é o seguinte: que a igreja, ela vence a batalha por meio da pregação, por meio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É assim que a igreja, é assim que nós, povo de Deus, pelo poder de Cristo, destruímos inimigos e submetemos outros ao governo de Cristo. A ideia de conversão.
A pessoa era o inimigo de Cristo, mas a palavra, o Espírito, submeteu aquela pessoa a Jesus Cristo e ela se converteu. Aos que resistem, a palavra e o Espírito os condenará, os destruirá. Então é a mesma coisa que Davi está fazendo. Ele está destruindo uns e submetendo outros ao seu governo. É o que Cristo faz muito mais poderosamente por meio de sua palavra e seu Espírito. Agora veja, diz o texto de Paulo que nós somos o bom perfume de Cristo. Quando nós pregamos, o bom perfume de Cristo é espalhado, que é a palavra. Só que veja, ela tem cheiro de morte para aqueles que Deus decretou que morressem, e cheiro de vida para aqueles que Deus elegeu. O mesmo perfume, a mesma palavra, é uma fragrância para um e um cheiro para o outro. A ideia aqui é de batalha nesse texto. A ideia que Paulo está usando, o exemplo de perfume, é um exemplo de conquista militar. Quando os reis da terra conquistavam outros povos, eles faziam cativos e levavam esses cativos para o seu reino, a sua capital. E quando o rei vitorioso chegava com os cativos amarrados, sendo trazidos, a cidade planejava uma festa na entrada e era queimado incenso, aroma, para celebrar a festa. Quando o rei chegava, aquele incenso para o rei, para o povo da cidade, da capital do reino, era cheiro de vida, cheiro de conquista, cheiro de vitória. Mas para os cativos, o mesmo cheiro era de morte, porque alguns cativos seriam oferecidos como sacrifício a alguns deuses pagãos naquela época. Então o mesmo cheiro que para uns era o cheiro de alegria e de vitória, para outros era o cheiro de que eles iam morrer. Então Paulo usa o exemplo e diz: assim somos nós quando pregamos o Evangelho. Para uns, cheiro de vida, para outros, cheiro de morte. E é assim que Cristo triunfa sobre aqueles a quem Ele destruirá e sobre aqueles a quem Ele chama para a vida, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. Esse é o ministério da igreja. É por isso que Paulo diz: nós sempre somos conduzidos em triunfo. Mesmo quando rejeitam a palavra está condenando os que rejeitam. Cristo não está saindo prejudicado. O seu governo será demonstrado nesses, na punição deles. E quando outros se convertem, o seu poder é demonstrado na sujeição desses. Então por isso nós podemos dizer: Cristo está sempre nos conduzindo em triunfo. Como conduziu Davi, é o que acontece conosco também. Mas vamos mais. Olha o versículo de número 7. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais da deserto e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi com grande quantidade de bronze, de Betai, de Berotai, cidades da deserto, lá no norte, perto da Síria. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército da deserto, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra a deserto e por haver ferido, porque a da deserto de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão, filho de Toi, trouxe consigo objetos de prata, ouro e de bronze, os quais também o rei consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro que já havia consagrado todas as nações que sujeitaram, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Interessante aqui, né? Toi, ele nem entrou em guerra com Davi, porque ele viu que o Senhor era com Davi, e ele temeu Davi. Então ele falou: olha, vamos fazer aliança, vamos levar presentes, até porque ele derrotou o meu inimigo Hadadezer. Então é sábio honrar este rei. Então veja aqui, que assim como nós trazemos nossos bens ao rei bendito, assim como nós dedicamos tudo que é nosso ao rei Jesus, os reis da terra dedicaram também a Davi os seus pertences, porque viram que Deus era poderoso por meio dele, porque viram que Deus estava com ele, lhe dava vitória por onde quer que ele ia. A mesma coisa acontece com o Davi maior, superior, que é Cristo, o Messias. Nós também rendemos glórias a Ele por ter nos salvado e ser aquele vitorioso Rei de fato e eterno. Nós também trazemos nossos tesouros para o Rei. Daí a ideia também do dízimo, da oferta, e não só isso, de toda a nossa vida oferecida a esse Rei vitorioso. Davi é uma sombra de Cristo.
E se Davi merecia honras com ouro, prata e bronze, quanto mais merece o Senhor Jesus Cristo de nós, seus súditos. Mas vamos mais ainda. Olha só o versículo de número 13. Agora Davi derrota os edomitas. Olha aí, os edomitas estão a sudoeste também, junto com os amonitas ali. Vamos lá. Ganhou Davi renome, ou seja, Deus cumpriu o que é prometido, ter prometido no capítulo 7, versículo 19, eu farei teu nome grande. Ou seja, Davi ganhou renome. Quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Saulo, pôs guarnições em Edom, e em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Agora nós nos aproximamos quase do final do texto. E o texto diz que Davi enfrentou aí nesse relato, tirado praticamente dos anais da história de Israel, aqui das guerras. O último inimigo aqui no texto são os edomitas, né? Edom, que batalharam com Davi, diz aí o texto, no vale do Saulo. O que acontece? Edom ficava a sudoeste, perto de Moabe, e Davi estava lá combatendo a deserta, lá no norte, na Síria, né? O Sírio, você já acabou de ver? Enquanto Davi estava lá no norte combatendo, os edomitas acharam nisso uma oportunidade de entrar no território de Israel e tentar ganhá-lo. Então Davi lá no norte vê e sabe agora que os edomitas estão atacando ele no sul, porque ele não está lá. Aí ele manda um dos seus comandantes se transpor ou ir até com um exército, parte do exército, para vencer os edomitas lá no Vale do Saulo. E Davi os vence lá. Então veja o texto. Davi os venceu no Vale do Sol, matando ali 18.000 homens, pôs guarnições em Edom, e em todo o Edom pôs guarnições. E todos os edomitas ficaram com servos de Davi. E volta a repetir a máxima aqui o autor. Isso porque o Senhor dá vitórias a Davi, por onde quer que ia. Deixa eu lhes falar aqui, irmãos. Depois de ter lido todas essas vitórias de Davi, é muito comum pregadores, diante desse texto, diante da sua congregação, diante do povo de Deus, assim, e André querido, aplicar esse texto à vida do povo de Deus com ensinos como: assim como Davi venceu, assim você também vencerá. Nada poderá te deter. Os seus inimigos verão a sua vitória e você se alegrará. É muito comum, depois desses textos, nós vemos esse tipo de aplicação, fazendo com que o Evangelho pareça mais triunfalismo. Ou seja, a sua vida será de vitória em vitória, e tudo te irá bem, e você não terá revés, e você não experimentará mais tristeza, todos se submeterão a você, você vai vencer no seu trabalho, você vai ser reconhecido no mundo, as pessoas te aplaudirão. Mas as batalhas de Davi trouxeram muita angústia para ele. E é por isso que é bom conhecer a Bíblia toda. O Salmo de número 60 é um salmo que Davi escreve enquanto acontece, ou no período que acontece, a batalha contra os edomitas no Vale do Saulo. Olha o que o salmo diz. Olha o que Davi diz lá. Vou ler para vocês. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó Deus, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruim. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos, ó Deus. Quem nos conduzirá à cidade fortificada? Quem nos guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus nós faremos proeza.
porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Percebe o que estava acontecendo? Porque aqui no texto de 2 Reis é um relato rápido. Parece que Davi está vencendo tudo e fácil. Mas tem angústias acontecendo. Tem sofrimento acontecendo. E Davi chega a duvidar que Deus era com eles. O Senhor nos abandonou. O Senhor não sai mais com nossos exércitos. O que está acontecendo? Eu estou vencendo aqui, mas lá em Edom, eles estão entrando no território do povo. E agora o que nós faremos? Será que com o exército dividido nós conseguiremos? Deus, ajuda-nos! A vida cristã, meus irmãos, é uma vida assim de triunfo final, mas no meio de muitas angústias e batalhas. Veja o que Paulo disse: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E Paulo continua reprovando a soberba triunfalista dos coríntios, dizendo: vocês, coríntios, já estão fartos, vocês parecem que já ganharam a batalha. Eu olho para vocês, pense nessas comunidades de hoje evangélicas, eu olho para vocês e parece que vocês estão no céu já, que vocês não têm mais tentações, que vocês estão celebrando enquanto nós estamos sofrendo, enquanto ainda nós somos rejeitados pelo mundo. Parece que vocês agora são amados pelo mundo. Uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença. Muito bem. Enquanto vocês estão fartos, estão ricos e chegaram a reinar sem nós, sim, tomara renasces para que também nós viéssemos reinar convosco. Porque a mim me parece, diz Paulo, que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar neste mundo, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo de vergonha ao mundo, tanto de anjos como a homens. Nós somos loucos, ou consideramos loucos por causa de Cristo, e vós se dizem sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, nós aqui sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos moeda certa, e nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Veja que diferença desse evangelho triunfalista, de que os crentes já estão reinando e o mundo agora vai reconhecer a importância da nossa igreja. Mas não foi assim com Davi, não foi assim com Paulo, e não será assim com a igreja fiel, não será assim conosco, se nós viemos a aliança de Deus. Nesse mundo nós teremos aflições. O próprio Senhor nos disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também triunfarão finalmente sobre o mundo, pelo poder de Cristo, pelo poder do Salvador. Mas ainda vocês sofrerão aqui. Vocês, por amor de Cristo, sofrerão. Muitas vezes vocês se sentirão fracos, desamparados. Muitas vezes vocês chorarão os seus pecados, pela força que Ele coloca sobre vocês e pela tentação terrível que este mundo propõe. Muitas vezes vocês lutarão ferrenhamente contra o velho homem que está em vocês, a ponto de angustiarem-se da própria vida. Mas o poder de Cristo, desse rei que guardou Davi em toda a sua angústia, em todas as suas batalhas, guardará cada um de nós. Portanto, irmãos, nós triunfaremos sim, mas no meio da batalha, no meio do sofrimento por Cristo, no meio da luta contra o pecado, no meio de muitas quedas, mas de esperança no perdão de Cristo, nós triunfaremos. Eu termino, irmãos, com o versículo 15 em diante, até o 18. Veja aí: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aiude, era cronista. Zadok, filho de Aitube e Aimeleque,
filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, filho, era escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real, ou seja, era o guarda-costa e o chefe dos guarda-costas de Davi. Os filhos de Davi, porém, eram seus conselheiros. É a palavra própria para ministros aí. Os filhos de Davi eram seus conselheiros. Nós terminamos o texto aqui da pregação de hoje, vendo as vitórias que Deus dera a Davi, no meio de muita angústia, como nós vimos, no meio de muito sofrimento, mas Deus triunfou sobre os seus inimigos por meio de Davi. Davi recebeu vitória da parte do Senhor. Meus irmãos, a gente poderia terminar dizendo assim: olha, meu querido, você é como Davi aqui, vai na força do Senhor, você tem muita vitória para aproveitar, você pode se ver em Davi aqui. Mas na verdade, meus irmãos, Davi não aponta para nós aqui. Nós não somos Davi aqui no texto. Se nós entendêssemos assim, nós estávamos a corromper o significado real dessa passagem. Sabe quem nós somos aqui? Nós somos os moabitas, os edomitas, que estão sendo subjugados, estão passando a servir o rei. É quem nós somos aqui. Nós não somos Davi. Você sabe quem é Davi? Jesus Cristo. É para quem aponta Davi. Nós somos apenas os súditos que ficam olhando as vitórias do nosso rei guerreiro. Ele vence por nós. É Jesus Cristo, o Rei bendito, Leonardo. É Jesus Cristo em quem nós vencemos o mundo. É nele. Ele luta a nossa batalha. Nós somos fracos demais para vencer, mas Ele venceu por nós. Ele venceu e vencerá, triunfará completamente sobre tudo e sobre todos. O último inimigo que Ele vencerá é a morte. Ele já tem subjugado todos os inimigos. O último a ser vencido é a morte. Ele já a venceu, ressuscitou. Ele a vencerá definitivamente quando Ele ressuscitar o seu corpo dentre os mortos, para jamais a morte ser vista novamente. Cristo é o Rei guerreiro. Ele é o Messias vencedor. Ele é o grande Davi em quem nós confiamos. Davi venceu inimigos terrenos, mas Davi caiu diante de Satanás. Nós veremos isso no capítulo que se segue daqui a pouco, quando Betseba estiver tomando banho e Davi colocar os olhos nela e Satanás tentá-lo junto com sua carne e ele cair para o adversário. Mas Jesus Cristo enfrentou Satanás e Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu o nosso arqui-inimigo. Abraão mentiu fazendo a vontade de Satanás. Davi adulterou, caiu na vontade de Satanás. Pedro negou, sendo peneirado, querendo ser Satanás, aquele que peneiraria Pedro para pertencer a ele. Todos eles caíram diante de Satanás, como nós também caímos, quando nós cedemos, quando nós fraquejamos. Mas o Cristo triunfou sobre Satanás. Ele é poderoso, vencedor. Ele é o nosso grande Davi, em quem nós temos toda a vitória. E eu termino como o apóstolo Paulo dizendo: e despojando Cristo os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E então virá o fim, quando Cristo entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todo o poder das trevas e potestades do mal, porque convém que Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, e nós contemplaremos essa última vitória certa de Jesus Cristo, quando no soar da trombeta, nossos corpos saírem da sepultura
então o reino de Deus estará para sempre entre os homens, e Cristo Jesus será glorificado por tudo e por todos, como o Rei bendito e eterno. Graças a Deus, irmãos, por este Rei guerreiro, que venceu e vencerá todas as batalhas por nós. Que Deus seja louvado em Cristo. Amém.